Som. Glória a Deus. Graça e paz a todos, os de perto, os de longe. O Senhor é bom e Ele tem cuidado de nós. Nós, os cristãos, cremos que Deus é real, que Ele está presente aqui, aí e em todos os lugares. Ele não habita em templos feitos por mão de homens, mas habita em corações que o amam e que o desejam. E é assim desde a eternidade e será para todo sempre. Eu convido então você para iniciarmos esse culto, essa live. Você convide alguém, né? A palavra vai ser evangelística. Então convide um parente, um amigo seu que precisa de encontrar-se com Jesus, né? Você convide essa pessoa, porque se for da vontade do Pai, Ele assim o fará. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas. Para iniciarmos então, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 18. Oi? Ah, tá. 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 18. Diz assim a palavra de Deus: Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o questionador deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Para os que são chamados, porém, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia. Glória a Deus. Convido você a baixar sua cabeça onde você estiver. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor amado, como o Senhor sabe muito bem, o homem por si só não tem condição de entender a sua palavra. O homem por si só não tem os recursos necessários para compreendermos a profundidade e a verdade da sua palavra. Mas nós cremos num Deus que amou o mundo e que veio a esse mundo trazer a palavra da salvação.
O Senhor não nos esqueceu. O Senhor não está longe. O Senhor não abandonou o mundo. O Senhor não abandonou a humanidade. O Senhor ama o mundo. O Senhor ama a humanidade. Nessa noite, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Fale, brade aos corações dos homens, que eles não estão sozinhos, que eles não foram esquecidos, que existe um Deus soberano, que está acima de tudo e de todos, que o Senhor nos quer bem, o Senhor nos quer ao seu lado por toda a eternidade. Senhor Jesus, perdoe os nossos muitos pecados. Nós não somos dignos de falar da sua palavra ou de entrar na sua presença. Não somos dignos de entrar no Santo dos Santos por nós mesmos, mas nós entramos pelo sangue de Jesus Cristo, que nos lavou e nos limpou e nos purificou de todos os pecados. E nós estamos aqui, Senhor, e que a partir desse momento que não haja impedimento à voz do Espírito, que o Espírito lembre, fale aos corações do homem quem é Jesus. Graças te damos, Pai, por esse momento. Graças te damos por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, celebrando o Senhor para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. 1 Coríntios, no capítulo 1, do verso 18 ao verso 25, ele fala 3 tipos de pessoas, 3 tipos de homens, 3 tipos de mulheres, 3 tipos de ser humano que há no mundo. E eu já disse isso bastante aqui nessa igreja algumas vezes, né? Mas você pode estar nos ouvindo pela primeira vez. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela fala que ela se renova a cada dia. Ela não é um livro que foi escrito apenas há séculos, há milênios atrás e que está totalmente desatualizada. Ela não está desatualizada. Ela não está morta. Ela está viva. E ela não é antiquada, mas ela é sempre contemporânea. A Bíblia, ela é atemporal, porque o homem é o mesmo, desde Adão e Eva, desde o primeiro homem, até os dias de hoje. E os que virão pela frente, não importa a era, não importa a tecnologia que nós tivermos, não importa que planeta nós alcançamos, não importa o que nós somos ou temos, os homens sempre terão os mesmos problemas, os homens sempre terão as mesmas taras, os mesmos pecados, os mesmos desvios, as mesmas necessidades, que isso independe da tecnologia. Então o que nós vivemos aqui, o que está escrito aqui, também é para nós. Como havia 3 tipos de pessoas, lá o apóstolo Paulo está falando, naquela época, também há 3 tipos de pessoas no mundo hoje, no mundo contemporâneo. Nós podemos trazê-lo para a realidade do século 21. E nós vamos aprender aqui nessa noite algumas coisas muito importantes, né? O primeiro que se diz, que fala, né, são os gregos. Os gregos, ele era o povo que buscava a sabedoria humana. Era o povo inteligente. Era o povo estudioso. Era o povo contemporâneo. Era o povo que estava na elite da sociedade, do mundo daquela época.
era o mundo, era o povo mais sábio e da cultura mais elevada, né? E nós temos também esses homens e essas mulheres nos dias de hoje, os sábios, os gregos, os estudiosos, os ateus, os incrédulos, aqueles que estão buscando conhecimento, aqueles que acham que o espiritual é algo ultrapassado, é algo que foi de tempos esquecidos, e quem vive isso é um Zé, né? Tem muitos disso. As faculdades estão cheias disso. Os botecos estão cheios. Tem muita gente ateia. Tem muita gente que não crê em Deus. Tem muita gente que só crê no agora, no físico, que só crê na tecnologia, que só crê em dinheiro, que só acredita em mamon, que só acredita nos recursos da vida e que esqueceu Deus. E essa proporção, esse grupo de pessoas, ele tem aumentado a cada dia mais. Eles têm aumentado a cada dia mais, principalmente em tempos de paz, principalmente em tempos de prosperidade, principalmente em tempos em que está tudo bem. Esse tipo de pessoa, essas pessoas, essa classe, elas crescem. Elas crescem. Elas crescem, elas prosperam. E isso aconteceu na Europa, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu no Brasil, onde cada vez mais nós encontramos esse grupo de pessoas que não acreditam, que esqueceram a Deus. Infelizmente, né? Mas Deus, ele tem os seus artifícios para trazer o mundo de volta à realidade espiritual, a verdadeira realidade. A verdadeira realidade não é isso daqui. Não é o mundo físico que você toca. Isso daqui é sombra da verdadeira realidade. A realidade eterna. A realidade que origina todas as coisas. Que não está nesse meio físico. Está em Deus e no seu reino. Glórias a Deus. Então nós temos esse tipo de pessoas. Os gregos, os sábios, os intelectuais do mundo moderno, do mundo antigo e do mundo moderno, os incrédulos, os que amam o presente século, os que amam a vida sem Deus. Glórias a Deus. Tem esse tipo de pessoa. Mas tem uma segunda classe também de pessoas, que aqui ele falou os judeus, que são os religiosos, são os místicos, são os que acreditam no mundo espiritual, são os que acreditam que existe algo além da vida, algo além desse mundo, que existe uma realidade que não está somente ligada ao mundo. Eles são religiosos, eles acreditam em Deus, eles acreditam em entidades que são maiores do que os homens, eles acreditam em entidades que não está ligada a esse mundo, que são poderosas, que ajudam ou que não ajudam, que estão colaborando com os homens ou estão destruindo os homens. E é uma verdade. Existem muitos desses. Mas existe uma vertente muito grande de espiritualidade. E o mundo se perdeu também nisso. Porque quando fala de espiritualidade, fala de religião, fala de crenças, existe milhares no mundo. Existem milhares de verdades, milhares de deuses, milhares de conceitos, milhares de caminhos que se levam a Deus.
E não é uma realidade. Não pode ser. Não é possível. Não existe várias verdades. Não dá para se ter várias. Só é possível uma verdade. Só é possível um caminho. E só é possível uma vida espiritual. E Jesus, ele fala que ele é tudo isso. É por isso que o cristianismo protestante, ele destoa de todas as outras religiões. O cristianismo protestante, ele difere de todas as outras religiões. Enquanto todas as outras praticam o ecumenismo, todas as outras dão as mãos e falam, está tudo bem, o importante é ter fé, o importante é crer em Deus, é crer em algo. O cristianismo protestante bate na tecla dizendo, não, só existe um caminho, uma verdade e uma vida, e ela está em Jesus Cristo. Esse grupo de pessoas, eles querem ver, como diz aqui o apóstolo Paulo, eles querem ver sinais, eles querem ver milagres, eles querem ver prodígios, eles querem ver foguinho na barriga, eles querem ver as mãos de Deus dando coisas, trazendo milagres, trazendo bênçãos, trazendo prosperidade, trazendo coisas para esse mundo. Os religiosos, eles querem coisas para essa vida. Eles querem bem-estar para esse mundo, eles querem praticar a religião nessa vida. Eles querem sinais, eles querem prodígios, eles querem milagres. E há muitas pessoas no mundo assim. Há muitas religiões e muitas pessoas buscando isso, buscando as mãos de Deus. O que Deus pode dar? O quanto de dinheiro Deus pode dar, o quanto de cura Deus pode dar, o quanto de milagre Deus pode dar. Ou simplesmente por fazer parte de uma comunidade. Tem muita gente simplesmente praticando uma religião pelo simples fato de estar em uma comunidade de fé. Não é porque entenderam, não é porque praticam aquilo, é simplesmente porque aprenderam, né? Aquela síndrome, né? Eu nasci assim, eu vivo assim e eu vou morrer assim. Os meus pais eram, os meus avós, os meus tataravós, e isso é herança. E tem muitos, e milhares, e milhões de pessoas nesse mundo com uma religiosidade cega, sem a menor noção do mundo espiritual, mas se dizendo religiosos. Porque se você for no Brasil e perguntar para um monte de gente, muitos vão fazer assim, não, eu creio em Deus. Mas aí se você pergunta, você vive o que Deus exige? Não. Então, é uma religiosidade morta. Então, existem esses dois grupos de pessoas, os sábios, os religiosos. Eu creio que você identificou isso no seu convívio de pessoas, nas pessoas que estão ao seu redor, na sua família, na sua faculdade, no seu trabalho, que tem pessoas assim. São esses dois tipos de pessoas que existem de monte neste mundo, né? E glória a Deus. Mas nós dissemos também que são três tipos de pessoas, né? Tem os sábios, tem os inteligentes, tem os religiosos, mas também tem os loucos. Paulo, ele é direto em dizer que tem uma galera que é louca, uma galera que é maluca, uma galera que é doida, que vive algo que está fora da realidade, que vive princípios de uma moral que está fora desse mundo, que é totalmente diferente,
que destoa da realidade do mundo, que destoa das crenças do mundo, que destoa da mensagem do mundo. É uma mensagem diferente, é uma mensagem nova, é uma mensagem difícil de se engolir. E o mundo não entende essa mensagem, porque os sábios, os inteligentes, os intelectuais desse mundo, eles acham que é loucura. Eles acham sim que os crentes são loucos. E isso daqui, meu irmão, foi falado há 2000 anos atrás. E isso não é diferente de hoje. Os loucos, os que sofreram lavagem cerebral, são essas pessoas. Esse é o outro grupo, o grupo louco, que algumas pessoas fazem parte. Um grupo que ouviu uma mensagem e eles foram tragados por essa mensagem. Que o mundo não compreende essa mensagem. Que o mundo normal não entende essa mensagem. Que o religioso, preso em sua religiosidade, não entende essa mensagem. E o que está no presente século não entende essa mensagem também. Esse é um terceiro grupo, o grupo de loucos, o grupo de doido. Mas que o Deus, Ele é, conforme 1 Coríntios, no capítulo 1, do 18 ao 25, Deus é com esses loucos. E se você é um dos loucos, comente aí. Se você é um dos loucos, fale, eu sou louco por Jesus. Se você é um desses tais, meu irmão, se a mensagem da cruz chegou até você, se a mensagem da cruz chegou até você, você é um maluco para esse mundo. Mas você é um maluco salvo. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para salvar o homem. A palavra de Deus é o poder de Deus para salvar o homem. E isso é loucura sim, porque ela não é entendida com a mente humana, ela é vivida pela fé em Cristo Jesus. Você pode ser um dos tais. Se você não é um dos tais, continue conosco para o ser. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Qual que é essa mensagem? A mensagem é muito simples. A mensagem da cruz está lá no livro de João, no capítulo 3. Em João capítulo 3, do verso 16, a mini Bíblia, o texto mais famoso da Bíblia. João capítulo 3, no verso 16, ele sintetiza a mensagem. Ele sintetiza a Bíblia, ele sintetiza o que o cristão vive, ele sintetiza aqueles que receberam a mensagem da cruz vive. Diz assim em João capítulo 3, no verso 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus ama o mundo. E Deus desceu a esse mundo com uma mensagem simples: creia em mim. Creia em mim. Creia na mensagem da cruz, na mensagem de amor da cruz, na mensagem de resgate da cruz, na mensagem de esperança que há na cruz. Uma mensagem simples, mas poderosa para salvar o mundo.
poderosa para salvar o homem dos seus pecados e dos seus delitos. Porque quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Aqueles dois grupos, eles não serão condenados. A palavra de Deus em João, Jesus fala: quem não crê em mim já está condenado. A condenação não é num futuro, não é depois de um purgatório, não é depois de não sei o que, quando o mundo acabar. A condenação está agora para todos aqueles que não creem em Jesus. Aqueles que não ouviram a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é simples. Ame a Jesus. Ele é o nosso bom pastor. É Ele que fala. Eu não sei explicar para você o que acontece, porque é inexplicável. Porque se fosse explicável, se existisse alguma coisa, se existisse uma cartilha a qual nós devemos seguir, um cursinho para você fazer, que você poderia fazer um EAD aí, à distância, para você ser salvo e ser um servo de Deus, querido, seria muito simples, mas não é simples, porque é algo particular, é algo pessoal, entre Deus e você. Entre Jesus Cristo e você. Não é uma religião, não é através de uma esfera, não é através de um culto, não é através de palavras humanas. São um momento em que Deus encontra o homem e traz a mensagem da cruz. Uma mensagem poderosa, uma mensagem revigorante, uma mensagem que transcende os céus e a terra. Essa é a mensagem da cruz. E Jesus, Ele pode estar falando com você nesses dias. Jesus está tratando o mundo. Jesus está tratando o mundo. Pessoa por pessoa. Cidadão por cidadão. Jesus está clamando na terra. Quem crê em mim? Quem crê em mim? A mensagem da cruz. Deus nos fez parar. Deus fez o mundo parar. Pois não há nada, nós queremos que não há nada que foge à vontade e ao poder de Deus. O coronavírus foi liberação de Deus. O mundo parou. E o mundo está se voltando ao Criador. Que mensagem é essa? Em João no capítulo 14, João no capítulo 10, perdão, um pouquinho mais para frente. João no capítulo 10, no verso 1. Vamos ouvir. Jesus, o bom pastor. Jesus, o bom pastor. João no capítulo 10, no verso 1, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jamais seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. No verso 14, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas. João 10, no capítulo 14, diz: eu sou o bom pastor.
Eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, elas também ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dá-la e para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Glórias a Deus. Deus chama os homens. Não é algo explicável. Não é algo humano. Um dia, eu e você, e muitos que estão ouvindo essa live, estávamos no mundo sem esperança e sem Deus. Estávamos perdidos, vagando. Estávamos andando por esse mundo sem perspectiva. Nós éramos das outras duas classes, dos outros dois tipos de pessoas, ou vivendo uma religiosidade cega e vazia, ou correndo atrás desse mundo, correndo atrás da sabedoria e do conhecimento desse mundo. Mas um dia Deus bateu na porta do meu coração. Deus, eu creio, eu tenho certeza que Deus bateu na porta do seu coração. E Ele chamou você pelo nome. Um dia Deus bateu na porta do meu coração. E eu não sei explicar. E eu não sei o que aconteceu. Eu sei que um dia a porta do aprisco se abriu. E eu ouvi uma voz que dizia: Renan, você é meu, vem. E essa mensagem, essa é a voz que ecoa no coração dos homens. Essa é a voz que bradou no meu coração, e essa é a voz que bradou no coração de todos aqueles que amam o bom pastor, que não sabe o que acontece, mas sabe que um dia Deus o convidou para fazer parte do rebanho dele. Deus o chamou, Deus o convidou, e eu ouvi essa mensagem, eu ouvi a voz dele que clamou no meu coração. Uma voz que trouxe temor, mas trouxe alegria. Uma voz que fez sentir todo o amor dele, mas que fez sentir toda a justiça dele. Uma voz que ecoa nos corações de todos aqueles que ele amam, todos aqueles que pertencem a Jesus, que ouvem a voz do bom pastor, que conhecem a voz de Jesus Cristo. Nós conhecemos a voz de Jesus Cristo. Esses são os loucos desse mundo. Quem são os loucos desse mundo? São aqueles que ouviram a voz de Jesus Cristo bradando em seus corações. São aqueles que ouviram a mensagem da cruz. Foi aqueles que ouviram o bom pastor falando: você é meu. Foram aqueles que ouviram que pertencem a um bom pastor. Essa é a mensagem da cruz. Jesus está falando com você. Jesus está falando com você nesses dias. Jesus está falando com você através dessa live. Jesus está te chamando.
Jesus está te chamando, Jesus está à porta do aprisco, Jesus está à porta do seu coração, e Ele está clamando dentro de você, um lugar que você não entende, mas que estremece em nós, que estremece nós de dentro para fora, que não há explicação, que não há lógica humana, que não há sabedoria humana que explique, que não há ciência humana que explique, mas que nós entendemos que o próprio Deus fala com o homem. Deus fala com o homem. Deus falou conosco. E Deus fala com você. Deus tem falado com você. Obedeça. Creia em Jesus Cristo. Aceite a mensagem da cruz. Aceite a mensagem da cruz. Para encerrarmos, abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Marcos, no capítulo 8, do verso 34 em diante. Amém. Marcos, no capítulo 8, no verso 34, diz assim. Jesus diz assim. Jesus diz assim. Então, chamando a si a multidão, e juntamente os seus discípulos lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, esse a salvará. Verso 36. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo? Que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca da sua alma? Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Oh, meu querido, essa é a maior verdade da história da humanidade, a maior realidade da história do homem, que Deus, Ele é real, e que Ele tem uma mensagem de salvação para o homem, e que Ele fala ao coração do homem, que Ele prega ao homem. Ele diz: se você quiser ganhar a sua vida nesse mundo, você irá perdê-la. Mas se você perder a sua vida desse mundo por amor a Jesus, por amor à vida que Ele vai dar, a promessa do amanhã, porque o cristão, ele não vive com promessas para esse mundo. O coração e a mente do cristão está no que está por vir, está no amanhã, está no grande dia do nosso Senhor. Naquele grande dia, no grande dia em que Jesus vai chamar o que era seus, vai chamar o que Ele comprou com o seu sangue, vai chamar aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus. Aquele dia que Ele vai chamar pelo nome, porque as ovelhas conhecem a voz do bom pastor.
E o bom pastor conhece cada uma de suas ovelhas. Se você foi convidado a esse live, se você foi convidado a assistir esse culto, é porque Deus tem algo com você. Deus está te chamando. Que você não negue ao Senhor, que você não negue a mensagem da cruz. Todo mundo tem uma cruz. Todos têm uma cruz. A vida é uma cruz. O trabalho, os problemas, o nosso psicológico, tudo é uma cruz. A vida em si, ela é uma cruz. Jesus não vai tirar a sua cruz. A diferença do cristão e do não cristão, a diferença daquele que ama Jesus e do que não ama Jesus, não é a cruz da sua vida. Porque todos vão levar a sua cruz. A diferença de que quem ama Jesus, ele fala assim: negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. A diferença do cristão é que nós estamos seguindo um bom pastor. A diferença do cristão para o mundo é que nós estamos levando sim o coronavírus, as aflições do dinheiro, as aflições da carreira, as aflições da família, as aflições psicológicas. Nós temos todos esses problemas, mas a diferença é que nós estamos seguindo Jesus. Ele está indo na frente, Ele está preparando o pasto. Ele está nos guardando, Ele está nos livrando, Ele está nos libertando e Ele está nos guiando para um caminho de salvação. Essa é a diferença do cristão para o que não é cristão. Essa é a diferença. A diferença do cristão é que ele tem esperança no amanhã. Porque eu sei para onde vou. Eu sei quem tenho crido. Eu sei quem me chamou. Eu sei de onde Ele me chamou. Eu sei para onde Ele me levará. Eu sei quem tenho crido. Nós amamos o Senhor Jesus. Não importa o que aconteça nesse mundo. Não importa o que clame esse mundo. Não importa o que aconteça. Não importa se as estrelas caiam do céu. Não importa. Nós amamos Jesus Cristo e o seguiremos até a eternidade. Até a eternidade. Estamos seguindo Jesus. Negamos a nós mesmos. Negamos o pecado que está em nós. Negamos as aflições dessa vida. E nós seguimos a Jesus. Não se envergonhe do evangelho da cruz. Não se envergonhe do chamado. Não se envergonhe do que Cristo te chama. Não se envergonhe. Abrace Jesus. Abrace a mensagem da cruz. Pois sim, é loucura, mas é a verdade que nos salva. É o poder de Deus para a salvação do mundo. Este é o poder de Deus para a salvação do mundo. A mensagem da cruz de Cristo. E Ele chama todos que o amam. Se você é ovelha do Senhor Jesus, se você foi comprado antes da fundação do mundo, se você ama o Senhor, se você já ouviu a voz dEle bradar no seu coração, e se você já se estremeceu, você é ovelha do aprisco do Senhor Jesus. Você o pertence e nada e nem ninguém poderá tomá-la das mãos do bom pastor. Nós temos um dono, nós temos um Senhor que é todo poderoso nos céus e na terra. Ele é dono do mundo, Ele é dono de todas as coisas. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nada pode fugir aos poderes das suas mãos. Nós cremos nesse Deus, nós amamos esse Deus e nós seguimos esse Deus. Nós seguimos esse Deus, nós amamos esse Deus.
Se Deus falou com você nessa noite, nesse simples culto, nessa simples live, se o Senhor falou o seu coração, se o Senhor bradou no seu coração, de uma maneira que você nunca ouviu, nunca entendeu, você é do Senhor Jesus. Aceite a mensagem da cruz, aceite a palavra do Senhor Jesus, seja salvo, e seja salvo, seja salvo. Você que quer aceitar Jesus, você que quer receber Jesus como Senhor da sua vida, você pode fazer uma oração onde você estiver, mas também depois disso, os meninos vão colocar o telefone celular do pastor Donizete, o pastor da igreja Vida com Cristo, o anjo dessa igreja. Você ligue para ele e fala: pastor, Deus falou comigo, pastor, e eu quero aceitar Jesus, eu quero receber Jesus na minha vida, eu quero seguir a voz desse bom pastor até o fim da minha vida. Se você quiser, faça isso, você nunca irá se arrepender, você será um dos loucos, como eu, como tantos outros que estão no mundo, que são os loucos desse mundo, que o mundo não os entende, porque nós vivemos algo inexplicável, algo transcendente, algo espiritual, algo mais profundo e eterno do que o mundo pode entender. Deus fala com os homens, Deus fala com os homens através da palavra, Deus fala com os homens. Aleluia. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por um dia ter me chamado. Obrigado, Senhor, por fazer parte desse povo que vai morar no céu. Obrigado, Senhor Jesus, por fazer parte da vida com Cristo. Obrigado por poder abençoar esse povo de alguma maneira. Obrigado, Senhor, por ter me salvado, me libertado. Hoje eu sou limpo, sim. Hoje eu sou curado. Hoje eu sou próspero, porque o Senhor é bom. Não porque eu sou bom, mas porque o Senhor é bom. Ouve os teus filhos, Pai, que estão espalhados, estão longes, mas sabemos que o Senhor está aí, na casa de cada um, e o Senhor fala ao coração de cada um, porque o mesmo Deus que está aqui é o Deus que está aí, é o Deus que está na China, é o Deus que está na Itália, é o Deus que está na França, é o Deus que está na Espanha, é o Deus que está nos Estados Unidos, e o Senhor encobre toda a terra, e todo ser que respira louva ao nome do Senhor Jesus. Trememos aos seus pés, Pai. Vem sobre nós. Vem sobre nós, Senhor Jesus. A voz que fala ao coração sobre esperança e o futuro, além do que se pode ver. O reino vem aos que terão o desejado das nações em seu nome. A terra treme. Aleluia. Senhor, como igreja do Senhor, como representantes do Senhor na terra, e com a autoridade do seu nome,
Nós pedimos, Pai, em favor do Cauê Ferreira. Nós pedimos em favor da dona Zenaide, do seu Manuel, do João Francisco, da Maria Aparecida, do José Luiz, da Patrícia, da Fátima, da família da Luciene, pela família da Elisângela, pela Luísa Donizete, pela Cláudia, pelo Sérgio, Senhor, que está internado com coronavírus. Te pedimos pela Gabi, pela Roberta, pela Ângela, pela Amanda Garcia, pela dona Cida, pela pastora Lourdes, pela Shirley, pela dona Graça, pela dona Maria, pela dona Luísa, pela Socorro, Senhor Jesus. Console o coração da Socorro, pela Luciene, pela Rosa Maria e por toda a família da Adriana Gomes. O Senhor está aqui. Sabemos que não há impossibilidades para as suas mãos, e todos que são seus, o Senhor chamará para si. Cremos na sua palavra, cremos no seu infinito amor. É assim, Pai, com o coração cheio de Ti, cheio da esperança que há no Senhor, nos despedimos deste culto, mas sabemos que o Senhor estará conosco para sempre. Glórias a Deus, glórias a Deus. Você, meu amado irmão, que Deus abençoe a sua vida. Você que esteve conosco até aqui, que Deus abençoe a sua vida. Confie no Senhor Jesus. Confie no Senhor Jesus. Ele está te levando para os pastos verdejantes. Ele é o bom pastor. Você que é membro da Vida com Cristo. Você que é membro. A igreja ainda tem as suas necessidades mensais, como você, como todos. Continue dizimando e ofertando a casa do Senhor. Nós estamos dando preferência para o dízimo, pelo dízimo via transferência. A conta da igreja deve estar passando aí. Então você dizime e oferte a casa do Senhor. Nós também temos alguns outros meios. O Robson Jorge, todo culto ele está presente aqui. Você pode vir de carro meia horinha antes. Ele pode levar a maquininha e você pode fazer aí o pagamento, ofertar a casa do Senhor pela maquininha. Nós também podemos emitir dízimo, é só você acionar a Cíntia do Adriano Aires. Nós temos maneiras, irmãos. A obra do Senhor não vai parar. Continuaremos aqui até o dia que o Senhor dizer vem. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Verdade. EBD também. A EBD vai ser via YouTube? Vai ser via YouTube ou via Facebook? Amanhã, às 10 horas, nós temos a nossa EBD, o nosso devocional da EBD, para você não perder o costume de fazer parte da EBD. Amanhã às 10 nós temos aí uma transmissão via Facebook, tá? E às 18 horas à noite nós temos a nossa Santa Ceia. Você que é membro da Igreja Vida com Cristo, você sente-se com a sua família, pegue o pão, pegue o suco de uva, nós vamos ceiar juntos. Mesma distância, mas nós ceiaremos. A transmissão vai ser diferente, vai ser via YouTube, não vai ser via Facebook. Então fique ligado aí, pelos meios de comunicação da igreja, nós vamos enviar aí o link para você acessar o canal, para você ver via YouTube a ministração da noite, e os próximos cultos nós faremos via YouTube,